Bom dia, a graça e paz para todos. Gostaria de trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes: céu ou inferno, onde as pessoas vão passar a sua eternidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31, Jesus conta uma parábola, conhecida como a parábola do homem rico e do mendigo chamado Lázaro. E a parábola diz que o homem rico, ele vivia neste mundo uma vida de luxo, com banquetes, festa, se vestia com vestimentas caríssimas, mas existia também um homem pobre, um mendigo chamado Lázaro, que além de mendigo era doente. E este mendigo, amados, ele sofria na porta do homem rico. Ele desejava se alimentasse das migalhas que caía da mesa do rico, mas não recebia nada daquele homem rico. Então o mendigo, ele buscava nas sobras do alimento do rico para tentar viver, amados. A história contada por Jesus diz que morreu o mendigo, mas também morreu o rico. A morte chegou para os dois. E o mendigo, ele teve o seu espírito levado pelos anjos para o seio de Abraão, que nesta parábola pode ser representada como o céu. E o homem rico, depois da morte, se encontrava em outra realidade, se encontrava no inferno, em tormento eterno, em sofrimento eterno. A parábola em si não fala claramente a condição espiritual desses dois homens, do rico e do mendigo, mas com certeza o mendigo era um crente, era um salvo, pois sabemos que só vai para o céu aqueles que forem crentes. O homem rico provavelmente era um incrédulo, pois seu espírito se encontrava no inferno. E Jesus disse que o homem rico, no inferno, ele teve uma visão. Ele, erguendo os olhos, ele viu a longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E no inferno, o rico estava clamando: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E Abraão, amados, disse: olha, há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então o homem rico no inferno, amados, ele lembra dos seus familiares, estava consciente, seus familiares aqui na terra, e ele pede para Abraão mandar alguém até a casa de seu pai, pois ele tinha 5 irmãos e ele não queria que seus irmãos também fossem para naquele lugar de tormento onde encontrava-se ele. Então Abraão disse a ele: olha, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. E o homem rico disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Então Abraão lhe disse: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dentre os mortos ressuscite. Mas quais as lições que Jesus queria ensinar por meio desta parábola? A primeira lição desta parábola é que Jesus não estava dizendo que o homem rico ele foi para o inferno porque ele era rico, né? Porque o próprio Abraão da parábola, que estava no céu, nós sabemos que Abraão ele foi um homem muito rico. Está lá em Gênesis capítulo 13, verso 2. Mostra que Abraão era um homem muito rico. A parábola não quer ensinar que riqueza é igual ao inferno e que a pobreza é igual ao céu. Pois o próprio homem rico, em Lucas 16, verso 30, pede para Abraão mandar alguém para falar para seus irmãos, para ver se os irmãos iriam se arrependerem. Então o homem rico estava no inferno não porque
era um homem rico, mas porque não era um crente. A palavra-chave para a salvação, nós sabemos que arrependimento e fé são os dois elementos de uma verdadeira conversão. As pessoas que vão para o inferno são as pessoas que não vão crer em Jesus Cristo, que não vão se arrepender de seus pecados aqui neste mundo. Então, amados, a segunda lição desta parábola, Jesus quis ensinar também que a morte sela o nosso destino final. Lucas 16:30, o homem rico, ele entendeu que seus irmãos precisavam se arrepender em vida. Amados, pena que ele veio reconhecer esta realidade tarde demais, né? Poderia ter reconhecido isso enquanto estava em vida, mas agora estava no inferno. A terceira lição da parábola é que não existe segunda chance de salvação após a morte. Depois da morte segue o juízo. Depois da morte, o mendigo foi para o céu e o rico foi para o inferno. É em vida, amados, onde as pessoas têm que crer, têm que se chegar até Deus, têm que se converter de seus pecados. A quarta lição da parábola é que não tem como sair do céu para o inferno e nem sair do inferno para o céu. Abraão diz para aquele homem rico que estava no inferno que além de tudo havia posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quer passar daqui para vós outros não pode, nem os de lá passar para nós. Não existe purgatório, amados. Uma vez no inferno, não tem como sair do inferno. Não adianta fazer missa no sétimo dia. A quinta lição, amados, dessa parábola é que a palavra de Deus ela deve ser ouvida e se deve crer nela enquanto há tempo. Abraão disse àquele homem: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dentre os mortos ressuscite. Abraão deixa claro, amados, que os homens, os irmãos daquele homem, tinham toda a oportunidade de ouvir e crer em Moisés e nos profetas de Deus. Ou seja, crer nas Escrituras, crer na mensagem de Deus e se arrependerem de seus pecados. Aquilo que Deus, amados, comunica aos homens, através hoje da Bíblia, do Evangelho, o homem precisa ouvir e crer, e rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o Evangelho, é rejeitar a salvação, é rejeitar o livramento da condenação eterna, pois o Evangelho é as boas notícias, é a boa nova. O Evangelho fala da salvação por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Cristo que foi crucificado para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E Ele ressuscitou, e a salvação está unicamente nele. E o homem precisa crer nele, se arrepender de seus pecados, precisa voltar a Deus por meio de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus disse aos seus apóstolos, seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você já fez isso? Você já creu no Senhor Jesus Cristo? Você crê na Bíblia Sagrada? Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Jesus veio salvar os homens dos seus pecados e da condenação eterna. Entrega a tua vida a Jesus. Lembre-se, depois da morte, só existem dois caminhos: céu ou inferno. Você passará uma eternidade ou no céu ou no inferno depois da morte. Que Deus possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, que essa verdade entre no teu coração. Deus abençoe.